Vamos lá, pessoal. Autarquia. Então, é a primeira pessoa, o tipo de pessoa que acompanha a administração pública indireta ou descentralizada que nós vamos falar, né? Inclusive, a Anvisa é uma autarquia, né, criada pela União para atuar numa atividade específica, que é a vigilância sanitária, né? E fica vinculada ao Ministério da Saúde. Vamos lá. Para definir a autarquia, devemos usar o Decreto-Lei 200/67. Já havia falado com vocês, Decreto-Lei não se pode fazer a partir da Constituição de 88. No entanto, eu tenho legislações infraconstitucionais que foram recepcionadas pela Constituição de 88. Né? Uma delas é o Decreto-Lei 200, feito no ano de 1967, e foi recepcionado boa parte desse decreto, está valendo até hoje. E esse decreto, no artigo 5º, ele faz a definição, né, do que é autarquia. É um serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica. Lembra que eu só dou personalidade jurídica à pessoa. Patrimônio e receita próprios para executar atividade tipicamente da administração pública, ou seja, do poder público do Estado. Eu sei que a administração pública pode ser a federal, estadual ou municipal, né, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Então, o que a gente vai extrair daí? Bom, criado por lei. Para eu criar uma autarquia, eu tenho que fazer uma lei. Se a autarquia é federal, eu tenho que fazer uma lei no Congresso Nacional. Se a autarquia é estadual, é na Assembleia Legislativa, vai ser aprovada essa lei. Se a autarquia é municipal, a lei tem que ser aprovada na Câmara Municipal para que a autarquia seja criada. Ela é criada como uma pessoa jurídica, ok? Pessoa jurídica, logo tem personalidade jurídica e tem o seu patrimônio, né? Receita própria, porque é destinado um capital, um montante financeiro a esta autarquia, e algumas autarquias podem arrecadar, quando são autorizadas por lei, e outras não vão arrecadar porque não estão autorizadas por lei, tá bom? Mas ela tem uma receita própria que ela pode arrecadar através de cobrança, em alguns casos, de multas que vai aplicar. Em outros casos, ela tem uma receita própria que é apenas repasse da administração pública direta que a criou. Tá bom? Elas têm uma autonomia na administração e também autonomia financeira, que é para gastar os recursos, mas sempre atuando dentro da atividade fim para o qual foi criado. Lembra que elas vão sofrer o quê? Supervisão finalística. Bom? As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Opa! Então, sempre que uma autarquia, que é uma pessoa jurídica, né, mas é direito público estivesse relacionando com alguém, entenda que essa relação é regida pelo direito público e, portanto, ela se encontra em posição de supremacia. Direito público interno, porque eu só tenho uma única pessoa jurídica de direito público externo, que é a própria República Federativa do Brasil, conforme estudamos na primeira aula de Direito Constitucional. Logo, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, bem como autarquia, são pessoas jurídicas de direito público interno, porque eles têm o que? Autonomia, só falam para dentro do território nacional. Significa dizer que são regidas por normas de direito público, portanto, encontram-se em posição de supremacia em relação aos particulares nas relações jurídicas, podendo submeter o interesse destes particulares, o interesse individual, ao interesse da coletividade, desde que haja um choque entre o interesse coletivo e o interesse individual. Constituição da República de 88, artigo 37, inciso 19, bem claro, como diz que só pode ser criada a autarquia, né, por lei específica. Olha só, vamos separar, né, esse inciso em algumas partes, porque esse inciso ele fala em todas as pessoas da administração pública indireta que podem ser criadas. Então, olha só, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Aí vamos parar aí. Bom, quando eu falo em lei, mas não digo qual é a espécie de lei, quais são as espécies de lei que nós estudamos na pirâmide, né, das leis? Dentre as espécies de lei, eu estudei a Constituição, que é a lei maior, a emenda constitucional, que eu faço alteração na Constituição, eu tenho lei complementar,
lei ordinária, né? Medida provisória, lei delegada, decreto legislativo e resolução. Para eu falar da lei complementar, quando eu quiser me retratar ou falar sobre lei complementar, eu tenho que especificar lei complementar. Quando a gente fala lei e não especifica qual é o tipo de lei, saibam que é a lei ordinária, porque o processo normal de legislar no Brasil chama-se processo ordinário. Logo, a maioria das leis são leis ordinárias. Eu tenho mais de 14 mil leis ordinárias, não tem 400 leis complementares. As medidas provisórias são medidas provisórias e, se forem convertidas em leis, se tornam leis ordinárias. Tudo bem? Então, lei. Por que eu falo em específica? Porque para eu criar, né, uma autarquia, eu tenho que fazer uma lei, entenda-se, ordinária, do tipo ordinária, mas ela é específica no sentido que ela não pode mexer com outros assuntos que não tratar somente da instituição que está sendo criada, da entidade criada, que no caso é a autarquia. Ela não pode misturar outros assuntos, por exemplo, dar aumento de servidor, criar um imposto, coisas, né, outras coisas do gênero. Tudo bem? Agora, as demais instituições que comporão a admissão pública indireta, que seriam fundações públicas, empresas públicas, sociedade economista, para que elas sejam criadas, não é necessário criá-las por lei específica, basta que haja uma autorização legislativa. O que é autorização legislativa? Também será feita por lei. Basta que, em alguma lei, exista a previsão de criação de uma instituição para atuar num segmento específico. Aí eu vou poder criar o quê? Essa instituição, como fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista. Ok? Então, das pessoas da admissão pública indireta, a única que necessita ser, né, criada por lei específica é a autarquia. Para as demais, basta ter o quê? Autorização, né, em lei, numa lei, para que elas sejam, então, instituídas. No caso da empresa pública, sociedade de economia mista e a fundação. A fundação é a fundação pública, óbvio, né? Cabendo à lei complementar, neste último caso, no caso da fundação, definir a área de atuação. Isso é uma peculiaridade. Tá? As fundações, elas, para atuar num determinado segmento, uma área de atuação, necessita de uma lei complementar. Para as demais não existe esta peculiaridade. Então, é uma peculiaridade, tá, da fundação pública. Vamos prosseguir. As autarquias são criadas somente através de lei específica, entenda a lei ordinária, a qual também estabelece seu ramo de atuação e trata de seu funcionamento, né, dizendo quem são os principais órgãos, né, mandato, falando sobre a direção, a atribuição da direção, vice-presidência, ou presidência se tiver, né, são criadas para desempenhar uma atividade inerente ao Estado, entenda, a atividade tipicamente do poder público, para qual Estado ele é criado, né? para o qual o Estado existe, né? Num segmento específico, porque elas sempre são especializadas, sem fins lucrativos. A autarquia não tem fim lucrativo. E vamos entender o que é isso. Quando eu falo em fim lucrativo, não quer dizer que eu não possa cobrar. Tem muita autarquia que cobra, ou seja, arrecada muito através de multa, cobra até para prestar o serviço público, né, dela, e cobra alto, tá? Mas é autorizado em lei. Fim lucrativo no Brasil é definido quando eu tenho lucro e eu posso, né, gastar esse lucro que não na própria atividade fim para o qual eu existo, né? Ou seja, então eu posso rentabilizar acionista, né? Gastar o dinheiro da forma como ela quiser. Não, as autarquias, elas não têm fins lucrativos, podem arrecadar, algumas arrecadam muito, por exemplo, o INSS é uma autarquia que arrecada muito, muito. Eu tenho o Banco Central também, que é uma autarquia que arrecada bem, né? Bastante, mas entendo que elas não têm fim lucrativo. Tem outras autarquias que não arrecadam nada, pelo contrário, gastam muito dinheiro, por exemplo, a UFRJ, né? Claro, autarquia extremamente importante, né? Não cobra nada dos seus alunos, né? Eu tenho, então, a UFRJ, eu tenho alguns hospitais que são autarquias também, né? Não arrecadam nada, pelo contrário, só gastam dinheiro público, mas são criados para cumprir
atividades essenciais, nesse caso, para prestar serviços públicos, né? Porque prestação de serviço público, né, é uma atividade, né, típica do Estado, bem como a polícia administrativa atuar na área de fomento e fazer as intervenções, foram aqueles exemplos que nós tínhamos dado no início da aula de atividade administrativa. O capital social para instituir uma autarquia advém exclusivamente do erário público. Quando eu falo em erário público ou cofres públicos, nada mais é do que falar do poder público fazendo despesas, tá? Então, se eu vou criar uma autarquia federal, entenda que o erário público federal, a União, vai destinar a verba necessária para compor o capital, o montante financeiro na criação da autarquia. A exemplo de autarquia, né, nós temos o INSS, o Banco Central, o FRJ, os conselhos de classe, né? Aí conselho de classe regional, conselho de classe federal, né, como a OAB, o conselho de classe dos médicos, né, da odontologia, do pessoal da farmácia. As agências reguladoras são espécies de autarquia. Opa! Então, a Anvisa é uma agência reguladora. A ANS, a Ancine, né? Essas agências reguladoras, elas são espécies de autarquia, porém, elas têm um regime especial de funcionamento, regras muito específicas que variam de agência reguladora para agência reguladora, né? Então, elas estão dentro do conceito de autarquia, o conceito que nós estamos estudando, só que cada agência reguladora vai ter suas peculiaridades. Por exemplo, existem algumas agências reguladoras que o diretor-presidente, o presidente, ele tem a produção de um mandato às vezes de 2 anos, às vezes de mandato de 4 anos. Em alguns casos pode ser reconduzido e em outras agências reguladoras não pode haver recondução, né? Então, são peculiaridades, por isso a gente fala que as agências reguladoras são espécies de autarquia que têm regimento especial, regras específicas. E, por conta disso, demanda, né, você estudar a lei de cada autarquia, de cada agência reguladora, quando ela for cobrada em concurso. Bom, cada uma vai ter suas peculiaridades. Como exemplo, nós temos as ANAs, né? A Anatel, a Anael, a Anvisa, a Ancine. Existem agências reguladoras estaduais e municipais. Basta que o ente da federação venha a criar. Aqui no Rio nós temos a AGETRANSP, né? Que é a agência reguladora que faz a fiscalização dos serviços públicos concedidos no estado do Rio de Janeiro. Ok?